Olá, pós-graduandos! Hoje, dia 15 de maio, dia da paralisação geral contra os cortes na educação. Decidi fazer este vídeo para explicar, para quem está um pouco confuso com a situação atual das universidades e dos institutos, o que está acontecendo, e também para quem está em dúvida em relação ao que fazer, se vale a pena entrar numa pós-graduação neste momento. Então, vou dar um panorama geral do que vem ocorrendo no nosso país. Como foi amplamente divulgado em mídias e em noticiários, houve um contingenciamento dos gastos de universidades e institutos federais em 30% no que se refere ao custeio. O que isso significa? Significa que todo o orçamento das universidades e dos institutos foi diminuído em 30%? Não. Existem despesas que são chamadas de despesas obrigatórias, que se referem a pagamento dos servidores, aposentadoria, pagamentos de dívidas, e nessa porcentagem do valor das universidades não há como se mexer. O que foi mexido foi o valor relacionado a custeio, que se refere ao pagamento de contas de luz, de água, manutenção de terceirizados, compra de equipamentos, recursos para capacitação de servidores e de alunos, aulas de campo, entre outras questões. Então, o que isso significa? Isso significa que o padrão que nós venhamos tendo em relação a esses serviços vai diminuir. Existe essa quebra de 30% nos valores. Então, se eu tenho um número X de terceirizados, provavelmente esse número diminui. Se eu tenho um valor X de aulas de campo realizadas, elas serão diminuídas ou até cortadas. Se ocorre investimento em pesquisa ou compra de equipamentos na minha universidade, essa compra vai diminuir. Se eu tenho contas de luz que não conseguem ser pagas porque a energia é muito cara, pode ser que eu tenha que desligar ar-condicionados, que eu tenha que manter fechados setores da minha universidade. E é claro que isso tem um impacto direto no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão nessas instituições. Algumas instituições já falam em paralisação dos semestres letivos ou até do não encerramento do calendário devido a essa perda. Outros falam na dificuldade de manter os serviços essenciais. Lembrando que esse corte de 30% ele não foi geral. Algumas instituições tiveram um corte menor e outras tiveram um corte maior em relação a esse orçamento. O IFRN, que é a instituição na qual eu trabalho, teve um corte de 39% nas suas despesas em custeio, o que significa um valor de 26 milhões de reais. Quais seriam as consequências a curto e a longo prazo desses cortes? Com todos esses serviços que não vão poder ser prestados, é óbvio que a qualidade do ensino, a qualidade das instalações, a qualidade dos servidores, pela falta de capacitações, vai diminuir. Então, a precariedade pode chegar ao ensino superior, que é tão bem falado hoje em dia no nosso país. Inicialmente, falou-se em bloqueio, então, que realmente essas instituições não poderiam contar com esse orçamento para concluir o ano letivo de 2019. Agora, o governo já fala em contingenciamento, que significa que caso haja melhorias, desenvolvimento produtivo do país e principalmente a reforma da Previdência, possa ser que esse recurso possa voltar a ser liberado. E só para vocês terem ideia, esses 30% no valor de custeio de universidades e institutos equivalem a 1,7 bilhão de reais da verba dessas instituições. Uma das justificativas utilizada pelo Ministério da Educação para realizar esses cortes é priorizar o ensino básico e principalmente o ensino médio como profissionalizante, para dar um ofício às pessoas sem que elas tenham que passar pelo ensino superior. Entretanto, o que vem sendo noticiado são cortes também na educação básica. E não podemos esquecer que esses 30% não estão apenas destinados às universidades, mas também aos institutos federais, que são as escolas técnicas que mais preparam
alunos em nível médio para formação técnica integrada. Outra notícia que chocou os pós-graduandos nos últimos dias foi o corte de bolsas pela CAPES. 4% dos auxílios de todo o Brasil para mestrado e doutorado foram cortados da noite para o dia. Eram auxílios que o governo chamou de ociosos, pois eles não estavam em uso no momento do corte. Ou seja, quem já tinha uma bolsa garantida e já vinha recebendo esse benefício não teve nenhum prejuízo. Mas quem poderia vir a receber essa bolsa ociosa perdeu esse direito. Só para vocês entenderem o que é uma bolsa ociosa, não é que ela estava ali sem que não houvesse ninguém para recebê-la. Ocorre que, entre o momento que uma pessoa conclui a sua pós-graduação, que era beneficiária de bolsa, e outra pessoa se matricula para poder usufruir dessa bolsa, pode haver um espaço de tempo. Eu posso concluir o meu curso em dezembro e as matrículas no meu programa ocorrerem apenas em fevereiro, supomos. Então, há um período sim que a bolsa fica ociosa. Entretanto, eu imagino que em nenhum programa do Brasil haja de fato bolsas que não estejam sendo utilizadas, pelo menos na maior parte do ano letivo. Inicialmente, esse corte de bolsas no Brasil chegou a quase 5.000 bolsas de pós-graduação, envolvendo até pesquisadores que estavam fazendo doutorado no exterior e retornariam para finalizar suas pesquisas aqui no país. Entretanto, o governo retraiu essa medida e apenas 3.400 bolsas continuam cortadas. Ele liberou bolsas para programas de excelência, que tem os níveis 6 e 7 pela CAPES, e também para doutorandos que estão retornando do exterior e vão concluir as suas pesquisas. Nós não podemos ficar felizes com essa notícia, porque o corte ainda é muito significativo e ele tende a piorar. A CAPES já informou que vai gradativamente reduzir o número de bolsas de programas que estão com médias inferiores, como médias 3. E o que isso significa na prática? Significa que programas de excelência que já têm um bom desenvolvimento dificilmente terão suas bolsas cortadas e poderão continuar crescendo. Entretanto, programas que são a maioria no país, que têm conceitos 4 e 5, estão crescendo, estão se expandindo, terão dificuldades para permanecer no conceito em que estão e principalmente em aumentar este nível, pois tendo menos alunos bolsistas, há menos produtividade também nesses programas. Em meio a todo esse cenário, fica a grande questão: vale a pena fazer pós-graduação num contexto sociopolítico como este? Eu diria que talvez. Depende muito da sua situação em específico. Se você é uma pessoa que precisa da bolsa para se sustentar, para sustentar a sua família, você tem contas a pagar que sem essa bolsa você não teria condições de pagar, te digo que é muito complicado para você fazer pós-graduação neste momento no país. Nós sabemos que governos passam e mudanças políticas também ocorrem. Então é possível sim que num futuro não tão distante nós tenhamos uma condição mais favorável para que ocorra a pós-graduação e a ciência no Brasil. Entretanto, eu não posso deixar de falar que a grande consequência que se quer com todo esse contingenciamento, com todos esses cortes na educação e na ciência, é que esse sistema fique precário. Então, quem puder resistir, lutar, continuar suas pesquisas, continuar desenvolvendo ciência no Brasil, está fazendo a diferença, pois está mantendo um padrão de qualidade nesses meios e está lutando contra todo esse contexto que nos aflige. Se vocês tiverem alguma dúvida a esse respeito, quiserem fazer comentários, discussões, fiquem muito à vontade para utilizar os comentários deste vídeo, ok? Um beijo, por dias melhores, até a próxima!